Saudações, camaradas. Eu me chamo Thiago. Esse daqui é o podcast Prelúdio, podcast socialista e revolucionário da EFOP. E hoje a gente tem a convidada Marli Auras, historiadora e professora, e um dos temas mais aguardados para o episódio. Desde o começo que a gente iniciou o programa do Prelúdio, a gente tem pensado a questão de Santa Catarina, do sul do Brasil, no contexto atual do Brasil. Vocês devem ter percebido que nos últimos anos, nas últimas décadas, Santa Catarina e o sul do Brasil se tornou quase que um sinônimo de bolsonarismo, de extrema-direita, nazismo, movimentos fascistas, etc. Porém, o que poucos sabem é que, na verdade, essa região também tem um histórico bastante importante de luta. E um dos principais episódios dessa região é muito pouco conhecido na historiografia como um todo, na verdade. Pela população brasileira, pela população do Sul, ele é muito pouco conhecido. Estou me referindo a um evento que ocorreu na divisa entre Paraná e Santa Catarina no começo do século XX, que foi a Guerra do Contestado. Bom, é sobre esse episódio histórico que a gente quer tratar, mas também como que se desenrolou o poder político oligárquico nessa região do país, no sul do país, daquele momento do começo do século XX até os dias de hoje. Isso nos ajuda, a gente está fazendo isso na intenção de nos ajudar a compreender o fenômeno mais recente, inclusive. Como a estrutura de poder e de dominação ocorre hoje em Santa Catarina e qual é a relação que ela tem com a história. Então vejam que esse não vai ser só um episódio sobre o passado, mas também sobre o presente. E, bom, essa é uma das razões pelas quais a gente tem a felicidade, então, de receber aqui a professora, historiadora, Marli Auras. Seja bem-vinda ao Prelúdio, Marli. Obrigada pelo convite, Thiago. Obrigada, Júlia, que está ali Na na produção. produção. Eu não sou propriamente historiadora, Ah, não? né? Eu sou eu fui professora durante longo tempo do Centro de Educação. Eu tive formação em História da Educação, né? Em Fundamentos da Educação, no mestrado, no doutorado. História da Educação. E a minha graduação foi em Geografia, aqui na UFSC. Então, a minha leitura da Guerra do Contestado, ela partiu de uma tentativa de compreendê-la pedagogicamente, né? Graças ao Gramsci, que eu vi que você tem ali atrás, né, de você, vários volumes, graças ao Gramsci, na discussão que ele trava sobre hegemonia, coerção, a dialética entre coerção e consenso, né? A necessidade de organização via desde baixo, né? Enfim, não vamos entrar nessa discussão agora, mas só para dizer que foi graças a esse estudo no pensamento dele que eu pude fazer essa leitura que tem tido uma repercussão como uma contribuição diferente daquela que até então vinha tendo a partir de vários professores, pesquisadores no campo da história, Sim. Deixa eu né? te perguntar antes de você continuar. Eu Sim, quero saber muito sobre a tua obra, mas me conta um aspecto sobre a sua formação. Você se formou, boa parte da sua formação foi justamente durante o período da ditadura militar. Qual que foi o momento mais importante, ou algum momento que tu destaca nessa tua jornada? eu fiz o curso normal, a minha formação básica é lá na minha terra natal. Eu nasci em Urubici, aqui no interior, né? No Planalto Catarinense. E só tinha lá no Grupo Escolar Araújo Figueiredo, naquele período, nos anos final dos anos 50 e início dos anos 60, só o que hoje se chama ensino fundamental, né? O primário e o ginásio. Eu vim fazer escola normal aqui no Instituto de Educação e depois, em 66, fazer o vestibular para o curso de Geografia que iniciei em 67. Né? Então, em pleno o que eu lembro, Tiago, é de muita participação, de muita mobilização do movimento estudantil. Eu não participava diretamente no movimento estudantil, porque a gente não tinha essa experiência na escola que a gente frequentou.
né, mas eu ficava muito atenta e, como eh, observadora, eu assistia algumas assembleias, eu participei de momentos muito significativos. Eu escutei um comentário teu, agora eu não lembro qual foi a entrevista, mas você estava mencionando quando você foi para São Paulo para fazer o mestrado e você comparou que tinha um certo silêncio, uma certa paz em Santa Catarina no Sul, e tu estranhou, começou a estranhar quando você chegou em São Paulo no final da década de 70. Bom, para contextualizar quem está perdido aqui, final da década de 70, ainda em plena ditadura militar, é justamente um momento de ascensão, inclusive, dos movimentos populares, especialmente em São Paulo, né, com as greves do ABC, então logo logo vai estourar as greves no ABC, etc., e vai começar um movimento bastante ascendente de organização da classe trabalhadora aqui no Brasil. E daí eu lembro de você ter comparado esses dois momentos e me marcou bastante, né? Como é que foi essa passagem para São Paulo nessa época? É porque, nos anos 70, eu comecei dando aula no colégio de aplicação, quando eu terminei o curso de geografia. Em 75, né, prestei concurso para auxiliar de ensino e fui trabalhar com prática de ensino de geografia nas licenciaturas, né? E não havia uma organização docente, né? Mesmo no âmbito do Estado, né? Aqui era a LISC, né? Que é a Associação dos Licenciados, enfim, né? É uma outra discussão, né? Mas voltando à coisa da paz dos cemitérios que eu senti ao subir as rampas da PUC, né? Que havia nas paredes assim chamamentos às mais diferentes e interessantes reuniões, né? Então, lembro de ter colegas que se organizavam para ir assistir as manifestações que culminaram com a organização do Partido dos Trabalhadores, né? E, por exemplo, eu tenho uma lembrança que eu estava em 79, novembro de 79, a novembrada aqui, eu estava em sala de aula lá na PUC. A gente estava na aula com a professora Maria Luísa de História da Educação, né? E aquilo, logo a informação circulou, né? E a gente estava num círculo e o pessoal, olha, Florianópolis, olha, né? O que está acontecendo lá, Bravos. Eu me senti orgulhosa, eu me senti assim muito feliz, né, de que em Florianópolis, né, estava acontecendo isso. Você É, sabe que o episódio sobre a Novembrada também é um dos que está na nossa pauta, a gente espera tratar em breve, porque eu compartilho desse teu sentimento, embora eu não tenha vivido o teu sentimento, mas porque sempre quando se fala muito sobre, em termos de lamentação, e tem que lamentar mesmo a tragédia que está acontecendo em Santa Catarina, todo o domínio da extrema-direita, eu fico muito contente em rememorar que, bom, calma que também as coisas não estão tão perdidas assim, tem história de luta. Então, tem história de luta no começo do século XX, como a Guerra do Contestado, mas tem também no final do século XX. Um dos exemplos é o caso da Novembrada, né? Então, me dá muito orgulho, muito gosto, e essa é uma das razões pelas quais a gente estava bastante ansioso para fazer um episódio sobre uma dessas temáticas históricas, porque eu acho que ajuda a gente a quebrar um pouco uma certa essencialização que tem surgido, me parece, de que, bom, então o povo do Sul por essência, quase sempre reacionário, foi sempre foi assim, assim, nunca foi de luta. e aí, assim, quem vem para cá tem que se acostumar, não pode ser gente de esquerda, né? A, a deputada aí do sul do estado que Sim, faz esse tipo de. E é interessante porque no sul do estado também o movimento, a organização dos mineiros nos anos 50, nos anos 60, era importantíssima. Era um dos movimentos mais aguerridos no estado de Santa Catarina, dos mineiros aqui no sul, né? sim. Não sem razão, logo após o golpe de 64, né, a coerção, a força repressiva dos militares cai direto quase que de imediato, sobre
os mineiros no sul do estado, eh, desbaratando aquela força daquele Sim. movimento, né? Então, há muita coisa acontecendo no estado. Voltando aqui ao, ao contestado, né? É muito interessante porque achei bom tu dizeres, não é algo que está restrito ao passado, como se nada tivesse a ver com o presente. A gente vai ter uma visão do que ocorreu lá no início do século passado, né? Mil, 1912, 1916. O contestado atravessa o presente, né? É impressionante que tem lá que atravessa o presente. Vamos tentar mostrar, evidenciar algumas coisas, não é? Enfim, foi uma luta pela terra, né? Uma luta pela. Como que era Santa Catarina naquele período? Falando bem assim, rapidamente. O interior era grandemente despovoado, né? A população catarinense naquele período, início do século passado, tinha em torno de 550 mil pessoas. A população catarinense, 10% lá pelos interiores, então, os 50 e poucos mil, sem, sem escola, sem, enfim, grandes fazendas, né? Os coronéis, os donos das terras e das gentes, né? Enfim, o que acontece é que vai ocorrendo um avanço do sistema capitalista, né? Que vai é, tornando a terra crescentemente mais valorizada ao longo do tempo. E como que se dá mais essa valorização? Com a chegada, feito um raio num céu azul, naquele tempo, né, do grupo do Farquhar, da ferrovia que queria fazer a ligação entre Rio Grande do Sul, São Paulo, e havia um grande projeto, na verdade, do Percival Farquhar, de construir uma ferrovia pan-americana, né, que atravessasse de norte a sul, o continente americano. Então, esse homem poderoso, né, ele tinha uma entrada livre nos salões oficiais, né? Ele circulava sem peias, sem problemas nos salões oficiais. Bem, ele, para construir, ele consegue ter a concessão, né, para a construção dessa ferrovia que vai rasgar o oeste catarinense, né, de norte a sul, na região do Vale do Rio do Peixe, por ali. Ele consegue que o governo ceda para o projeto de colonização dele 15 quilômetros de ambos os lados da ferrovia. Ele consegue essa concessão, né? Para ligar projetos de colonização, para extração dos pinheiros. Faça ideia, Tiago, da riqueza que havia de pinheirais seculares, nativos, em todo o interior catarinense, Planalto, né? Havia muito, muito. E aí o Farquhar tinha também como preocupação erguer serrarias, que de fato ele ergueu, né? Grande, uma delas era considerada a maior serraria da América do Sul, né? E, enfim, para erguer, para construir a ferrovia, eles e construir de modo mais, digamos, mais menos demorado, eu ia dizer mais rápido, mas talvez menos demorado, né? Eles trouxeram
das periferias, das grandes cidades brasileiras de então, muitos trabalhadores, muitas pessoas que estavam meio que até sem eira nem beira, né? eh, não propriamente também trabalhadores, mas enfim, cerca de 8.000 homens foram levados para a região do Planalto para construir essa, erguer essa ferrovia. E se prometeu bons salários, etc. Nada disso foi cumprido, na verdade. E quando a ferrovia foi concluída, essas pessoas permaneceram lá, né? Então foram se localizando nessa área vizinha da ferrovia, né? Mas logo elas foram expulsas dali, né? A exemplo dos próprios caboclos, os moradores nativos de longa data daquela região. Eles foram todos também, iam sendo crescentemente expulsos pela valorização da terra para construir os projetos de colonização como imigrantes, né? E também para extrair a madeira, né? Ou seja, né, o que interessa aqui para a gente é perceber que essa gente que se contava assim, foi se contando aos milhares, eles não tinham assim para quem encaminhar a sua demanda. Eles não tinham, né? E aí essa demanda vai sendo encaminhada, escutada, né, pelo monge, pelo, pelos monges, né? Pelo monge, o João Maria, e posteriormente o José Maria. Enfim, eu não gostaria de ficar colocando assim detalhes, não é? Mas o que importa resgatar é que eles foram, a demanda deles não foi minimamente reconhecida, né? Eles foram, praticamente se passou com um rolo compressor sobre a demanda deles, né? O Farquhar, o grupo do Farquhar tinha uma segurança própria, né? Que matava, enfim, né? E os coronéis também não. Eles ficaram abandonados, né? E aí procuraram organizar a sua própria concepção de mundo, aí que entra o Gramsci, não é? A irmandade cabocla no reduto e depois nos redutos, porque ao contrário de Canudos, né, que era um, né, aqui houve vários, né, ao longo do se estendeu um pouco mais no tempo, 4 anos aqui, né, e vários, alguns assim com eh, milhares de pessoas, né? Não vou lembrar exatamente agora, mas assim, com um casario imenso que é o de Santa Maria. Deixa eu te perguntar, o que que de alguma forma influenciou a construção dessa irmandade? Porque assim, eu, por formação básica, eu conheço muito pouco da história da Guerra do Contestado e eu acho que isso não deve ser uma exceção à regra. Eu acho que, em geral, a população brasileira é pouco provida do conhecimento sobre as lutas, em geral no Brasil, mas no Contestado eu acho que tem uma ocultação ainda maior, me parece. Pois Sim. bem, partindo dessa ignorância, eu sempre olhei com bastante atenção, com bastante curiosidade, esse fenômeno de construção coletiva, porque de alguma forma parece que tem um elemento bastante da espontaneidade, do tipo, há uma demanda, há uma insatisfação, não há como escorrer ela, dar vazão a ela, e isso cria um impulso quase que espontâneo para a auto-organização, digamos assim, para a organização dos subalternos. Pergunto isso porque, num contexto muito próximo desse, em que a Guerra do Contestado vai começar, vai ocorrer no começo do século XX, é justamente um momento que nas grandes cidades a gente começa a ver, por influência sobretudo dos imigrantes, de uma organização de tipo anarquista, socialista, mas que já vem com a demanda, existe a demanda de organização, mas vem algo já
produzido uma teoria, testes, experiências históricas. Então vem uma memória histórica junto. Uhum. No caso da Irmandade, tem um histórico de memória ou ele tem um fenômeno de mais de novidade, de construção nesse sentido? Você consegue compreender essa Sim. pergunta? Veja, eles eram analfabetos, né? Eram poucos, um ou outro, que tinha acesso, à leitura, né? Então, um dos livros que foi lido na época, os Doze Pares de do Alexandre Magno e os Doze Pares de França, né? Que é uma leitura medieval, mas que serviu para eles organizarem as suas guardas de segurança. E é interessante ter presente que a figura do monge, né? Que era um errante e que conhecia muito plantas, ervas, indicava ervas, né, para curar doenças. Não havia, óbvio, não havia escola, não havia assistência, óbvio, né? Então eles viviam do mínimo, né, de uma agricultura de subsistência em terras dos coronéis, né, ou não na terra fora da terra, as terras devolutas, né? Que depois foram dali também foram sendo expulsos. Eh, Eles foram se reunindo, né, se organizando e, como crescentemente não tinham para onde ir, eles foram se auto-organizando, né. E interessante, porque na medida que você vai estudando, você vai percebendo e como que você vai conseguindo material para fazer esses estudos? Pela fala dos militares, por exemplo, né? Que eles vão narrar em vários momentos como é que eram as rezas, como é que eram as manifestações desses bandoleiros, dessas pessoas, né? Como é que era? E aí você daquilo, né, por contradição daquilo, você percebe, vai organizando, vai estruturando uma irmandade, porque aí eles vão abandonando, né, a vida que tinham até então e vão se reunindo para constituir o reduto, né? Então, tudo que eles tinham nessa vida anterior, o pouco que tinham, um ou outro tinha alguma coisa a mais, eles iam levando e era tudo repartido, né? Tudo repartido. Vai se a presença das forças poderosas sobre eles, querendo não ouvi-los em nenhum momento, né, fazia com que eles tinham que perceber que eles tinham que se organizar. E se organizavam a partir da fala, do discurso, da fala religiosa. Eu costumo dizer que foi com os caboclos que eu aprendi que a religiosidade é terrena, né? A gente tem uma formação religiosa também, mas foi nesse estudo, né, com os caboclos, assim, como que eles vão redefinindo essa, esse catolicismo popular, né, na figura do monge e do que eles foram aprendendo com o monge, porque depois o monge desaparece. O José Maria é morto logo no começo do conflito. Então, eles próprios vão organizando, a partir dessa fala religiosa, em que tudo é irmão e irmã, essa é uma fala deles, né? E quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E, no fim, todos ficam iguais, né? É uma outra fala deles. Então, vai crescentemente havendo uma sofisticação. É interessante ler para perceber como que, no embate, né, com a prática, né, com o fato, né, você vai criando uma teoria, entre aspas, não é?
é, é, todas as aspas possíveis, mas você vai encontrando uma, né? Ou seja, eles conseguiram evidenciar que aquele sistema, ou aquela estrutura que os negava, eles não queriam aquilo. Eles construíram do jeito deles uma outra. Isso que é fascinante, né? Sim. E deixa eu te perguntar, como propriamente entra concretamente o aspecto religioso? Porque esse é um dos grandes espantalhos da narrativa histórica. Geralmente, em um determinado período da história, vai ser essa narrativa clássica, né? Que, bom, é uma coisa muito mística, muito religiosa, isso vai criar um espantalho. Mas como que concretamente o elemento religioso se tornou uma arma para eles em termos de auto-organização? É porque ele dava, por exemplo, um aspecto ético, moral para a convivência, ou tinha mais elementos? É, e- e- tem tem um momento que é muito expressivo do Frei Rogério, tem o nome de acho que um município aqui no interior. O Frei Rogério, ele veio da Alemanha e ele era lá na região do Contestado o representante do catolicismo, digamos, erudito né? E o Frei, aliás, o monge do catolicismo popular. E ele se encontra em algum momento, né? E o Frei Rogério faz de tudo para que eh, o, assim, as pessoas percebam que elas têm que se confessarem, né? Então, assim, tenta mostrar como é que eles deveriam se comportar, entende? Porque eles têm uma outra prática, né? É uma outra prática que ela vai servindo como um amálgama, né? Tem um momento em que eles expulsam o Frei Rogério de um dos redutos. Senão eles bateriam nele, ele apanharia. Foi o momento da ruptura, né? E aí é muito interessante perceber que o Frei Rogério vai, ao longo, no decorrer do conflito, da guerra, ele vai rezar missas, né? Prestar missas, fazer missas, organizar missas para os soldados do setembrino. É muito interessante você perceber assim, como fica nu, né? Os interesses, eh, a organização da luta cabocla chega num nível que há algum momento que os caboclos ateiam fogo em sedes de fazendas, ateiam fogo em cartório de curitibanos, queimando, sobretudo, escrituras, entende? Porque, enfim, né, há muitos elementos assim que você pode perceber que o contestado nos ensina o quanto que a população, os de baixo, digamos, até numa expressão que era muito recorrente no Florestan Fernandes, né? O quanto que, ou subalternos ali no Gramsci, né? É, eles são, eles ficam assim, eles são considerados um entulho humano. Tem que tirar esses entulhos daqui, né? Sem direito, assim, ao Deus dará, né? Quanto tempo durou esses redutos antes do início da guerra, propriamente dito? Mais ou menos quanto tempo? Qual que foi o período entre eles Não, começarem a foi se no auto-organizar? período, Foi foi já no, durante o período já da durante o guerra, período. claro. Quando a gente fala desse período da guerra do contestado, já inclui, então, o começo dessa auto-organização e esses Sim, conflitos em sim, diversas regiões. exatamente. Tem um momento de estopim, no campo historiográfico para falar, ó, por que que a gente considera que daqui em diante efetivamente está ocorrendo a guerra ou o conflito? Tem uma marca do começo do conflito? É quando o monge o José Maria é morto. É muito interessante, eu gostaria até, parece cinematográfico isso, né? O João Galberto, que era, eu vou citar de memória, parece que é chefe de segurança do Regimento de Segurança do Paraná, de Curitiba, e era uma pessoa
de expressão, né, no meio político de Curitiba. E aí ele é desafiado a organizar-se com vários soldados, né? E vão na direção do oeste de Santa Catarina, lá de Irani, para, enfim, eliminar aquele grupo, aquele agrupamento que estava se constituindo lá na figura, aquele ajuntamento com o José Maria. E aí o João Roberto disse que ele traria o José Maria engarrafado para circular, para desfilar sobre as ruas de Curitiba, né? Então, essas coisas, assim, essas bravatas, enfim, né? Vai para lá, é, o, o José Maria não gostaria de ter contenda, mas o João Galberto que vai armado, dá um entrevero violento lá entre eles e os seus soldados, né? E ambos morrem, vários soldados morrem, inclusive alguns caboclos, e o José Maria morre. Então, ali é praticamente. Né, mas aí não é uma coisa. Eles se espalham, eles que meio. Há um certo refluxo do movimento, mas é como as condições não se alteram, as condições de marginalização deles, né, não se alteram, eles se reorganizam novamente e passa a ter momentos de muita força. Tamanha força que eu vou assim sintetizar, né? Teve vários momentos de organização das forças policiais no sentido de tentar fazer com que eles abandonassem os redutos, e isso não acontece, tá? Acontece em algum momento, volta a se reorganizar num outro momento, foram vários os redutos, até que vem um general com um grande contingente do Exército Nacional, né? E esse grande contingente e esse general, o general Setembrino, organiza eh, 4 colunas, norte, sul, leste, oeste, e vai cercando os Como redutos. que o conflito pendurou por tanto tempo, se for considerar a natureza do conflito, sabendo que houve uma disparidade total em termos militares, em termos repressivos? Porque o tipo de armamento que a gente tinha do lado dos subalternos era muito inferior. A gente estava vendo literalmente uma luta contra o exército mais na sua paramentação mais avançada possível, né? Então, como que durou tanto tempo, mesmo tendo essa discrepância? Porque houve uma discrepância militar, não houve? Sim, sim. Os caboclos tinham armas de pau, não é? Basicamente. E claro, e aquelas que eles iam pegando dos próprios soldados na medida em que. Mas em alguns momentos, o que se verifica é que os próprios soldados, assim, uma coisa mambembe, os próprios, assim, ele, há relatos de que eles próprios às vezes ficavam assim admirados com a força, a coragem dos caboclos, não é? Que conheciam como a palma da mão toda a região, não é? Os soldados não, né? Então eles tinham dificuldade de também as botas, o inverno muito frio, é uma coisa assim meio pobre, sabe? Assim, uma coisa é complicado, né? E aí, por exemplo, inclusive se usou aeroplano, né? Mas se usou o aeroplano para fazer
um reconhecimento da área. E, e o aeroplano, um deles queimou na vinda pela ferrovia, faísca, enfim, destruiu o aeroplano. Um outro caiu numa dos voos de reconhecimento. E isso tudo gerava nos caboclos uma certeza de que o José Maria, o João Maria, né, estava, o exército encantado de São Sebastião estava cuidando deles, estava. Então, havia um fortalecimento, assim, eles não tinham medo de morrer, porque morrer era passar para o lado do exército encantado e que voltaria, né, em algum momento para construir aqui na Terra a monarquia. Né? A monarquia era o que eles conheciam, porque a república que estava posta os negava, não lhes conferia qualquer direito. Né? Então, a monarquia era alguma coisa que era irmandade. Né? Então, era um socialismo, mas eles não sabiam isso, não é? Percebe? Então, enfim, é interessante porque o que eu queria assim, resgatar um pouquinho é que, findo isso, que essas 4 colunas organizadas pelo Setembrino vão cercando os redutos, né? Então a fome começa a surgir, né? Eh, enfim, e aí uma primeira fala do general Setembrino, eh, colocando um aviso, assim, distribuindo na área um aviso, conclamando que todos entregassem as suas armas e se entregassem, porque seria garantido a eles terras. O próprio general fala isso. Assim, eles teriam terras e seria tratado dos meios de subsistência deles. Né? Aí a pressão continua. Num segundo momento, quando há uma segunda conclamação do setembrino, né, ele já não oferece terras, ele já não fala em terras. Então, não há nenhuma manifestação de que tenha havido entrega de terras para os caboclos. Né? Pelo contrário, a fome os dizimou, né? Aqueles que se entregaram em municípios vizinhos, tal, muitos deles, né, foram degolados, inclusive foram chacinados, né, muitos, e inclusive vários foram levados para ressarcir o Estado, entre aspas, dos prejuízos tidos com a luta, né? E aí, como que seria ressarcido o Estado, eles foram levados para fazendas, para trabalharem, né? A ponto de o Felipe Schmidt, que então era governador aqui do Estado, reclamar para o governador do Paraná que em algumas áreas estava havendo despovoamento, estava levando gente para umas áreas lá do Paraná. Então, isso de você, é um trabalho daí meio que forçado, assim, em fazendas, para ressarcir o Estado. Né? Então, é interessante. São Para ter uma dimensão assim, mais ou menos, tem uma estimativa de quantas pessoas ao todo estavam envolvidas, ou quantos redutos chegaram a existir em um determinado momento? Eram vários, assim, eu não vou mais lembrar isso agora, né? Então, No detalhe. no detalhe, assim, mas vários, né? E alguns deles, sobretudo de Santa Maria, né? Com muita gente, né?
enfim. Sim. Então, em linhas gerais, né, é isso. Eu acho que o que eu acho que fica interessante, importante colocar é, assim, a presença de, de eh, um- um, multinacional, a gente pode até falar isso, né, no período lá, né, com tudo possível para chegar com todos os favores, inclusive, né, é importante lembrar que o próprio vice-governador do estado do Paraná era advogado da, do Farquhar, da Lambert, né? Ele era advogado. Então, você percebe, pode notar muito a presença assim da corrupção e como que os interesses mais os, o, que eram atendidos, né, eram os interesses dos grandes, né? Engraçado como essa relação entre grandes capitais e a advocacia no poder público se repete até hoje, De, muito de, recentemente, e, inclusive. e desde lá, né? É, E desde muito tempo, né? sim. E- Então, eu estou fazendo uma comparação por conta do escândalo do Banco Master, né, que voltou justamente sim, essa questão da advocacia, do poder público e da relação com os capitais, né? Mas é interessante ver como está desde o passado. sim, E o interessante, para mim, do episódio da Guerra do Contestado é justamente porque talvez ele, ele talvez é o episódio que, de forma mais dramática, mostra esse conflito tão desigual, né? Como você estava falando, caboclos de um lado com paus e pedras e o exército armado de outro, numa disputa de classes subalternas, inclusive a sua maioria, inclusive analfabetos, contra literalmente uma multinacional, né? É quase como se fosse o conflito imperialista na prática, né? Uma multinacional, parceria com o Estado Nacional, com o exército, força repressiva, é, reprimindo a dura pena a é, a população população local, né? brasileira, É, né? A população é incrível isso, sim. né? E assim, ou seja, como que a República, né, dava as costas vai se constituindo, dando as costas para o popular, para o povo, né? Sim. E só uma curiosidade, o que que é esse conflito propriamente? Porque a extensão da ferrovia, a gente está falando de uma extensão bastante razoável, né? Por que que o conflito é justamente nessa região do contestado? Por que que é na região entre Santa Catarina e Paraná? E se tem se a confusão ali da demarcação explica algo desse conflito ou na verdade não explica quase nada sobre o conflito? Eu acho que ela a própria expressão contestado tinha a ver mesmo com, contestar terras, né, entre Paraná e Santa Catarina. Tinha uma contenda, né, que depois, para alguns historiadores mais conservadores, inclusive, colocam isso como uma questão central. Pronto, né? Não tinha a ver com terra, era isso. Mas pro caboclo, né, que vivia lá eh, naquele com- produzindo os mínimos vitais, né, isolado. Ele nem sabia o que era o Estado, né? é, é, pou- pouco importava para ele se era de Santa Catarina, se era, isso não tinha. Mas por que que isso ficou marcado, então, na historiografia? Eu não consigo ainda entender o porquê que. Porque, de fato, se não há uma relevância da parte dos que- caboclos, da disputa. mas ficou a designação Guerra do Contestado, né? Que tem a ver com a questão dos limites, Uhum. mas que com o deflagrar e a continuidade do conflito, isso não é relevante. A relevância passou a ser a luta pela terra, não é? E assim, a presença do poder econômico multinacional, a exploração da grande quantidade da madeira, dos pinheirais nativos, né? Assim, então, É mais a referência à localidade mesmo, então, e não necessariamente a disputa que já ocorria entre Santa Catarina e Paraná. eu acho que assim, em termos de explicar, né, a importância,
Eu acho que aí não era, isso não é relevante, Uhum. né? Mas assim que eu falei, por exemplo, da corrupção, o traçado da ferrovia percorrendo o Vale do Rio do Peixe, eh, os registros mostram que era um traçado bem sinuoso, né? Que se evitou, né? Então o Farquhar, né, o Percival, evitou o máximo possível ter que fazer pontes ou túneis, enfim, né? Então fazia um traçado sinuoso que era para lucrar o máximo possível, Hum. né? Enfim, Tem uma questão interessante sobre o teu trabalho, porque de alguma forma, uma das características que ele é bem falado, digamos assim, é porque ele rompe ou ele consegue apresentar uma visão crítica perante ao que a historiografia mostrava até então da Guerra dos Caboclos, da Guerra do Contestado, especialmente porque até então se ficcionava muito esse aspecto messiânico, religioso, né? E um dos elementos meritórios do teu trabalho, da tua pesquisa, é justamente se contrapor a esse espantalho, me parece que era feito da narrativa. Por que que essa narrativa histórica entrou em relação ao Contestado? Por que que começou a se ler o Contestado como se fossem quase como bandos de malucos seguindo um messiânico, um messias, com um aspecto religioso, quase que como para reduzir a importância do evento? O que que tu tira dessa análise? da do não reconhecimento do dos segmentos populares, assim, sabe, quer dizer, assim que a república foi se constituindo neste país, de costas para as demandas dos de baixo, né? Então, inteiramente de costas, marginalizando, né? E a questão da terra, basicamente, né? Então, não sem razão, com o passar do tempo, eu acho que uma outra coisa que eu acho que é importante ter presente, Tiago, é a força dessa marginalização dos caboclos foi tamanha que o contestado é desconhecido até hoje entre nós, em grande medida, o Brasil afora, em grande medida. Percebe? Assim, e por quê? Porque ele é capaz de sintetizar como esse país se constituiu enquanto desigual, enquanto excludente das maiorias. Né? Então, ele é muito representativo e por isso ele tem que também ser escondido. Né? Quando completou 100 anos do contestado, 2012, 2016, né? Eu não estive no evento, mas muita coisa aconteceu. O professor Paulo Pinheiro Machado, né, da UFSC, eu acho que se você tiver interesse, inclusive, em conhecer mais sobre, eu aconselho chamá-lo. Ele é um profundo conhecedor, né? Eu fiz esse trabalho e depois eu não continuei, não avancei, né? Eu fui fazer outras discussões e pesquisar outras temáticas. Mas o Paulo, o doutorado dele foi sobre a Guerra do Contestado, especificamente, né? E ele constituiu um grupo de pesquisa sobre isso, que tem já uma farta e uma grande produção. Então, quando se fez um seminário no oeste, lá de Santa Catarina, uma conclusão das discussões por conta do centenário, se escreveu a Carta de Irani. Eu nunca vou esquecer isso, porque um dos itens da carta lembra que, decorridos 100 anos do conflito, aquela área do oeste catarinense, né, em que ainda há descendentes de caboclos,
ela tem os mais baixos índices de desenvolvimento humano do sul do Brasil. Percebe? Assim, então, não obstante, né, o Amin, no governo dele, ter feito a opção pelos pequenos, né, em 82. É, é uma outra discussão. E tentando resgatar a história do contestado diante dessa essa tentativa dele de criar uma identidade para Santa Catarina. Então, eu estava até relendo ali umas coisas que ele produziu no período em que foi governador, né? Assim, o Rio Grande do Sul tem o gaúcho, né? No Rio tem o carioca, né? Então, em Santa Catarina, nós temos que criar uma identidade e tal. Pode ser o homem do contestado, esse homem não sei o quê, que lutou bravamente, eh, que foi expoliado, ele, sabe, é uma, enfim, né? Mesmo no governo, então, de quem faz essa opção, chamada opção pelos pequenos, as condições continuaram precárias lá, né? Enfim, eu queria. Mas isso ajuda mesmo a entender, desculpe te interromper, mas ajuda a entender um pouco de alguns aspectos históricos, porque de fato, quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente tem vários elementos históricos, e não sem razão, né? Porque o Rio Grande do Sul foi palco de muitos conflitos, de muitos eventos importantes a nível nacional. Mas quando a gente fala, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, já é mais difícil de elaborar algo como um lastro histórico, uma identidade histórica. E isso, de alguma forma, me chama ainda mais atenção hoje em dia, quando de alguma forma a gente tem visto uma identidade histórica ficcional sendo criada e sendo imposta, que é, por exemplo, a ideia de que, bom, aqui sempre se teve uma cultura das festividades germânicas, por exemplo, né? Essa é uma imagem que hoje, não só em Santa Catarina, mas inclusive no Brasil inteiro, está aparecendo. Como se o catarinense, na sua história, tivesse as festas como o da Oktoberfest. O Marcelo Labs, que é o convidado que eu te comentei há pouco, que veio no nosso programa, um dos comentários que ele fez que eu achei interessante foi isso, né? Bom, você acha muito que isso é um elemento histórico de décadas, de anos? Mal sabe que isso daí surgiu agora, recentemente, final da década de 80, começo dos anos 90. Tem Uhum. festas tradicionais, entre aspas, em algumas cidades, que na verdade tem uma, duas edições, estão começando agora. Então, se cria, quase como se tenta fazer um transplante, uma troca do que é a nossa identidade enquanto povo, enquanto história, e daí começa a se criar algumas narrativas em cima. Então, resgatar, por exemplo, a ideia do contestado de uma maneira mais profunda, parece que ajuda a gente a não cair nessas ciladas, né? E ver que não, Sim, tem uma identidade outra, digamos assim, tem uma identidade histórica, com lastro histórico, etc. é, essa, essa ideia, né, de Estado marcado de bom padrão de vida, marcadamente europeu, é, é, é algo que foi criado, né, que tá, sobretudo nos últimos tempos, e que esconde, né, as grandes mazelas que atravessam esse Estado também. Né? Eu estava vendo hoje um professor do do socioeconômico lá da UFSC, Uhum. né? Eu revi uma fala dele, uma entrevista que ele deu para o IELA, para a Elaine Tavares, acho que ela esteve aqui também, né? Esteve. Então, até marquei o nome dele, porque eu pensei até, é o professor Lauro Matei, Uhum. que ele é do ele coordenava, não sei se continua coordenando, o núcleo de estudos, o núcleo econômico catarinense na UFSC. Ele é ótimo, né? Eu vi essa entrevista dele de cerca de meia hora, que é Os Dramas de Santa Catarina. E tem um outro que é um pouquinho menor, que já faz mais tempo, de uns 7 anos atrás, Os Desafios de Santa Catarina. Ele compreende, né? Ele sabe muito a, as, a respeito disso. Eu sugiro que chamem ele
porque me parece que é assim, é importante, ele ajuda a desmistificar, né, isso de bom padrão, bom isso, bom aquilo, O né? trabalhador ordeiro, É, e, da, e disciplinado. a inexistência de a inexistência de diagnósticos, né, para se fazer políticas, para se traçar políticas, né, é muito interessante, assim, muito bom. Enfim, o que eu queria assim destacar, você falou ontem, quando na fala da Anne, né, você falou, lembrou a questão da novembrada, que você lembrou também de novo, novembrada. Aí eu lembro que ontem você comentou, e o Amin estava lá, né, em 79, e estava, mas já estava de modo distinto, isso que eu acho muito interessante. Ele, e lá dentro, né, junto com o Bonhoeffer, junto com o Figueiredo e todos os demais, dentro do Palácio Rosado, ele já apontava assim, não, mas eles podem ter razão, não sei o quê, sabe? Assim, é, é, uma certa tentativa de perceber aquela demanda. É isso que eu acho muito interessante. Assim, é como que, na medida em que vai havendo uma organização do movimento popular, né, o próprio poder oligárquico vai tendo que que responder a isso, né? Então, não pode fazer o, o que os coronéis fizeram lá chama a polícia e mata, né? Ou elimina não houve a demanda, entende? Virem-se, né? Na medida em que vai se modernizando, é preciso dar resposta, né? Então, nos anos 80, então, já tinha tido a greve a novembrada, né? A greve de Blumenau, a grande greve de Blumenau, É que final de 80 daí, né? final de 80, mas nos anos 80, né? A teologia da libertação, né? É importantíssima, a teologia da libertação, né? Que foi muito presente no oeste de Santa Catarina, no Planalto, na região de Lages, né? Enfim, então assim, uma presença crescente de organizações populares muito fortes, tanto de professores, né, quanto nos diversos níveis, assim, né? No caso dos professores era muito forte, né? E aí começa o governo a ter que ficar atento também a isso nacionalmente, né? Então, vai surgir a organização de um partido de trabalhadores, né? Sim. E aí é o momento em que a, o poder de poucos, né, tem que mostrar uma certa um certo cuidado, uma certa receptividade à demanda dos de baixo, né? A teologia da libertação e a sua opção pelos pobres, né? Então, é interessante porque aí a gente acompanha o governo Amin, a eleição. Antes, a eleição de 82, né? A primeira eleição para governadores, depois de vários governadores biônicos, né? Pela ditadura militar. Em 82, voltam as eleições diretas para governador, para o governo do Estado. Antes disso, em 79, 80, não sei se você ouviu, se tem alguma leitura, algum comentário, algum conhecimento a respeito de uma
uma grande experiência, não sei se eu posso usar essa expressão, experiência administrativa, que ocorreu em Lages. Não conheço. Então, Nessa época, final de 70, começo de 80? 79, 80, o governo municipal, né? A prefeitura, cujo prefeito era o Dirceu Carneiro, que conseguiu fazer a experiência, conseguiu, dadas as condições vigentes, né? Lages, a força do povo. O mote do trabalho dele enquanto prefeito, dada aquelas condições vigentes, né? Lages, a força do povo. É interessante perceber isso, porque é mais um exemplo de como que Santa Catarina estava em ebulição. Então, o governador era o Bornhausen, que tudo fez para acabar o que ele considerava republiqueta socialista de Lages, né? Inclusive, eh, subdividiu o município de Lages para tentar diminuir a força daquela, daquela experiência administrativa, né? E criou dois novos municípios, né? Desmembrou Lages, criou dois novos municípios, que alterou bastante a, a mecânica, né? Ali de votos e tal. Muito interessante, assim, como que eh, o governador de então, que aí o Bonhoeffer se licenciou para sair candidato ao Senado, né? O Amin vai ser lançado candidato ao governo do estado em 82 e o Bornhausen sai para o Senado. Então, quem entra como governador é o Córdoba, que é de São Joaquim, ele votou em São Joaquim, é de lá, mas depois foi para Lages no dia da eleição para ficar monitorando as eleições. Por que eu estou falando isso? Para mostrar assim, como que o, esse governo que parece que não muda, né, nesse estado que parece que não muda, eles fazem também de tudo o que está ao alcance deles, entende? Para manter sob rédeas curtas. Né? Quem saiu como candidato ao governo do estado em 82, representando os setores mais de organização popular, setores, digamos, mais à esquerda, foi Jaison Barreto. Então, Jaison Barreto e a mim, né, há um grande. É uma eleição muito interessante, né, porque, de um lado, né, as forças oligárquicas com o seu representante agora capaz de mostrar alguma sintonia com as lutas populares, né? Porque o próprio Bornhausen, no governo dele, já teve que fazer também alguns projetos ligados a alguma demanda popular. Né? Não porque eles quisessem, que eles tinham que fazer, né? Pela força do movimento popular, que vinha num ascenso. Né? Enfim, isso eu queria destacar aqui para vocês, porque eu estava vendo, na verdade, a fala tua com a Amanda, né? E que faz, a exemplo do que tu faz, o trabalho dela também é muito significativo. Vocês se referiram às pesquisas eleitorais num dado momento, né? E vocês falaram bastante sobre neutralidade, ou sobre a questão das mídias, né? E aí, assim,
e mostraram assim um certo receio da presença justa, né? Um justo receio, quem não teria, os grandes índices de que as pesquisas estão dando para o Flávio, que agora não aparece muito o nome dele, do Bolsonaro, é Flávio, né? No governo, na disputa entre Jason e Amin, as pesquisas eleitorais, na época era Veja Gallup, né, apresentava sempre uma diferença de uns 18% entre Amin e Jason Barreto, para mim, a favor do Amin. Né? E isso meio que era reiterado. Tanto que daí a última pesquisa, é, é, antes de novembro de 82, quando aconteceram as eleições, é, mostraram de novo que a diferença seria em torno de 18% de, do voto. Né? É, quando as urnas foram abertas, a diferença foi de menos de 1%. Isso é um dado muito relevante, porque é importante ter presente que quem que tá, quem que pagou, quem que tem o interesse em fazer as pesquisas, elas vão induzindo também, sabe? É, é muito ver o que esse pessoal tem nas mãos para conseguir influenciar nos resultados, né? E é muito interessante porque a eleição, se não me engano, aconteceu dia 18 de novembro. E os resultados só foram publicados vários dias depois, dia 25 de novembro. Nesse ínterim, lá no Rio de Janeiro, o Brizola era candidato ao governo do Estado, e aí também estavam demorando muito lá no Rio de Janeiro para se publicar os resultados eleitorais. Né? E, enfim, se verificou, se constatou, se comprovou, né, que houve nesse ínterim uma tentativa de mudar o resultado das eleições. Ficou conhecido como, me parece que é o caso Proconsult, algo assim, que é uma tentativa de surrupiar o resultado eleitoral, não dando o ganho que as urnas deram para o Brizola. Como ele conseguiu comprovar isso, né? O pessoal ligado a ele conseguiu ficar daí de olho nisso, não conseguiram passar a mão nesse resultado. Por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante isso que aconteceu aqui, né? Porque De alguma forma mostra a capacidade de controle que os poderes, oligarcas, poderes veja, econômicos têm, né? e assim, é isso mesmo? A diferença entre, diante de tanta movimentação, tanta mobilização, a diferença de voto, se não me engano, é, um colégio eleitoral de 2 milhões, se não me engano. A diferença entre a mim e Jason foi de apenas 12.650 votos, 0,69, quando as pesquisas apontavam 18%. E a diferença entre o Bornhausen e o Pedro Ivo Campos foi ainda menor, 0,08%, 1.439 votos. Ou seja, sabe, olha, gente, como dizer que esse Estado sempre foi, sabe, sempre foi da conservador, sempre foi da direita. Talvez a gente tenha que perceber que esse pessoal que governa tem uma. Eles têm muita força capaz. Então, a mídia,
né? Isso que você e a Amanda colocava bastante bem também, né? Sabe, a mídia não estabelece contraponto, né? Não estabelece contraponto. eh, Teria que se verificar como que se constitui a justiça nesse Estado, né? Como é que se teria que verificar, muito provavelmente o pessoal do direito, talvez o Sartotti, por exemplo, né? Seria interessante conversar com ele, né? Tá na lista também. Porque seguramente ele vai ter várias coisas a apontar a respeito de como que funciona Uhum. isso tudo tão fechado, né? E- Até porque recentemente em Santa Catarina tem tido vários episódios bom, de que algo na legislação indica uma coisa e o governo ele consegue ter uma força abrupta para colocar uma posição contrária, né? Eu Sim, acho que o exemplo mais recente que me vem à cabeça e que também porque me pega enquanto professor foi o caso da greve docente há 2 anos atrás, em que eles conseguiram demitir grevistas, né? Então, se feriu claramente a Constituição. A gente até conseguiu entrar com uma medida, mas sabia que ia ser derrubada em pouco tempo, porque a estrutura do poder ela é tão forte aqui que a gente sabe que a justiça ela tem lado, ela consegue ter lado, né? Então, de alguma forma, eu acho que esse é um dos desafios, né? Já que você mencionou essa questão, deixa eu te perguntar. De alguma forma, tem várias razões pelas quais a gente precisa estudar o contestado. Uma delas é porque ela dá a chave também interpretativa para pensar o poder oligárquico dali em diante também, né? Você fala, bom, não é uma coisa que ficou parada no passado, é algo que se preserva até hoje, né? Se você pudesse mencionar o que que exatamente a gente poderia pegar de mais interessante ou de mais revelador da estrutura do poder oligárquico nessa região do país, no sul do país ou em Santa Catarina mais propriamente dito. Há, por exemplo, diferenças na forma do poder oligárquico aqui de outras regiões do país? Ou o que que a gente poderia mencionar em termos de particularidades, entende? A ideia de tentar pensar o que que há de diferente aqui nessa região. aí teria que ter um estudo assim, comparativo, isso eu não tenho, né? Com outras. O que a gente tem aqui é essa continuidade, assim, né? E a ponto de chegar num momento como esse que estamos atravessando, de, de tamanha mediocridade, né? De tamanho assim, eh, politicamente, né? Que governantes, né? O governador, né? A mediocridade, não tem outra palavra para a coisa da educação, né? Que eu lembro assim que eu posso te dizer é, a presença de a presença a particularidade desse estado, né? Da policultura, né? De pequenas propriedades que foram organizadas pelos imigrantes, por famílias de imigrantes. Se você for pesquisar a origem, por exemplo, da Sadia, não é? Você vai perceber que o próprio fundador da Sadia ele trabalhava também, metia a mão, ele trabalhava, ele não veio, não era um homem rico. E aí ele vai produzindo, né? E vai é, se- aproveitando a presença da estrada de ferro para criar suínos e mandar os suínos para as áreas consumidoras de São Paulo. Enfim, é, se for estudar da ERG, de todos esses grupos, né, como que eles vão se constituindo na relação com os outros colonos, né, e vão se sobressaindo como organizadores de uma de alguma iniciativa que vai dando certo e que vai e vão empregando
as pessoas da colônia lá e, sabe, e vão se constituindo como empreendedores, né? Empresários que vão dando certo e vão constituindo poder no município, né? E vão constituindo poder no Estado, né? O Amin, que fez a opção pelos pequenos, o candidato a vice-governador dele era o Vitor Fontana, né, do grupo da Sadia. E aí você pode perceber que na Secretaria da Fazenda, em muitos momentos, na Secretaria da Agricultura, em muitos momentos, são eles que constituem, de tal modo que o que eles necessitam para fazer crescer as suas empresas é como se aquilo fosse necessário como política do Estado, entende? Então, há uma promiscuidade, inclusive, né? Na construção desse chamado modelo catarinense, que, né? Se for desnudá-lo, né? Você vai perceber, acho tem N pessoas que poderiam falar sobre isso, né? Que pesquisaram sobre isso, né? Enfim, a mim parece, né, que há, há uma, há uma, há uma inteligência, né, desses construtores do Estado, desses que vão conseguindo fazer com que a, a educação vá às escolas, né? Então, agora é necessário, claro, é uma coisa civilizatória, modernizante, é necessária criar escolas nos anos 60, criar universidades, escolas superiores, não é? A UFSC, criar dentro dela um dos primeiros setores que foram erguidos foi a área da engenharia, né? Em grande medida para atender a demanda crescente dos empresários, né? E há estudos que mostram que o Departamento de Engenharia Mecânica tem muito a ver com as pesquisas que ali realizadas, né, com necessidades de vários grupos industriais, né? Então, veja assim, é, a universidade ajudando, né? É isso, mas depois vai criar empregos e tal. Existe é algo que é necessário, faz parte. Mas na medida em que isso vai tomando corpo, né, e que esses grupos vão se enriquecendo, vão se tornando portentosos, né, sabe, o trabalhador, de modo geral, como mostra o professor Lauro Matei, né, eh, nas pesquisas que ele faz, é mal pago, né, é mal pago, ganha pouco, mesmo estudante pessoas que tenham terminado engenharia, amigo de minha filha, assim, eu sei, né, que vão trabalhar em Jaraguá do Sul, empresas grandes de Jaraguá do Sul, sabe, o salário deles é pequeno, Sim. né? E aí você vai ver esse grupo tem assim a filha jovem, adolescente, né? Tem bilhão, mais de 1 bilhão, É a bilionária mais jovem do mundo. exatamente, Não é pouca coisa. sabe? Então, e uma coisa que eu também acho interessante, assim, que eu acho que ajuda a explicar como é que essa coisa do Estado conservador e que vota na majoritariamente, ou votou, né, no Bolsonaro, como é que se organizou o ensino superior, por exemplo, no, as, a-
a Amanda também comentou isso em relação aqui ao Sul, né, as universidades fundacionais, as escolas superiores, né, fundacionais. Veja que coisa interessante, isso aconteceu no estado inteiro. É, é algo que tem a ver com as elites locais que vão se constituindo, né, e que vão eh, os políticos, não é? Locais, prefeito, empresário, e que vão constituindo, inclusive assim, quem vai ser docente ali, em rédeas curtas, aquilo ali é mantido. Né? Como é que você vai constituir uma educação que estabeleça contrapontos? Nessa greve de 89, de Blumenau, ah, é impressionante, eu acompanhei um pouco pelos jornais quando eu fiz a minha pesquisa. É impressionante a força dos patrões sobre o movimento, com o apoio da mídia, né? Então, assim, eles eh, foram garroteando o movimento, garroteando, garroteando. E mesmo assim o movimento se mostrou forte, com assembleias com milhares de pessoas. Né? E quando, enfim, quando acabou a greve, empresários trataram de mandar embora lideranças, não só lideranças, todos os que tinham o mesmo sobrenome. Eu li de uma família lá que tinha 16, 17, todos foram despedidos, ficaram sem trabalho. Você percebe como é, é grave isso? Tem mais um ponto da história de Santa Catarina que poderia ser bom a gente tratar, já que você teve uma experiência recente na Comissão de Memória e Verdade da universidade, que é sobre os anos de chumbo, né? Porque isso geralmente também não é perpassado muito claro. Agora, recentemente, isso entrou em questão justamente porque aqui em Santa Catarina e Florianópolis foi discutido remover o nome do reitor, do primeiro reitor da universidade, que dava nome ao campus principal da universidade. Entrou um grande debate, entrou um grande reboliço na cidade. Os empresários se reuniram para fazer uma carta aberta contra a proposta. O prefeito Topázio fez todo um escândalo em cima dessa questão. Mas o debate interessante é porque, em geral, quando se fala da ditadura, se foca sobretudo no Sudeste, né? No Sudeste, né? Especialmente na região Sudeste, para falar a verdade. E se esquece regiões como, por exemplo, Santa Catarina. E da repressão que ocorre, como ocorreu também na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, talvez esse seja um capítulo interessante da nossa história também para perceber como, nesse contexto da ditadura, também houve ali um movimento das classes dominantes aqui na região, né? Eu não sei, do trabalho investigativo que vocês fizeram na Comissão de Memória e Verdade, é, tem algum dado que chama bastante atenção e que era desconhecido até então, ou algum fato que era desconhecido? O que que tu destacaria desse trabalho, da conclusão da pesquisa que vocês fizeram? Uma coisa que me chama muita atenção é assim, como a pujança do movimento estudantil nos anos 60, né? Assim, 60, meados dos anos 60 até 68, né? Aí quando vem O o AI-5. AI-5 depois do 477. Eh, assim, como que a estudantada, né, era preocupada com os destinos do país, né, do estado, do país, eh, projeto de alfabetização, Paulo Freire, né, que veio aqui inclusive, assim, uma uma juventude, que se preparava para assumir, o trabalho de construirmos uma sociedade que dissesse respeito ao conjunto da população, né?
Eh, Isso para mim foi muito forte. Como que eles, num certo sentido, eu também estava ali. Eu cheguei depois, né, em 67, eu entrei na universidade em 67. Então, eu lembro, em algum momento, de ter participado, a UCE, que era fazia as vezes do DCE hoje, né? Que aí era aqui no centro da cidade, né? As faculdades eram, uma boa parte delas eram aqui, pelo centro da cidade. É uma outra discussão, que aí eu agora não gostaria também de entrar, mas, enfim, eu lembro então de passeatas que se fazia e que terminavam lá no muito, assim, de muita gente, cheio com muitos estudantes, cheio de cartazes, né? Cartazes com demandas assim, e que terminavam nas escadarias da catedral. Lembro de uma ocasião em que se queimou bandeira estrelada dos Estados Unidos. Então, uma luta que tinha bastante a ver, Tiago, com o Brasil, a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília foi construída tendo como principal preocupação pensar o Brasil, né? Pensar o país, né? Darcy Ribeiro, pensar os nossos problemas. Então, assim, quando esse país e aí é que a gente nota aqui, né? O pessoal também, né, antenado com essas coisas, né? Querendo pensar o país. É muito forte isso. E tudo isso depois é desmantelado, né? Com, conforme os documentos todos que se levantou, né? Que levantamos, com a participação ativa dentro da universidade do próprio Ferreira Lima, né? Que é uma coisa interessante que o, o Lincoln Gordon era o embaixador dos Estados Unidos na época, né? Aqui em 60 logo depois a própria questão do golpe, ele foi um dos grandes articuladores, né? E ele chegou a vir aqui em Florianópolis, que aqui tinha o quinto distrito naval, que era ligado à Marinha, era um centro também importante na, na deflagração e manutenção e estruturação do golpe, né? Não sem razão ele veio aqui, o Lincoln Gordon. E a reitoria era ali no centro, né? Na rua Bocaiúva. O Ferreira Lima não precisava fazer isso, mas ele fez questão de oferecer uma churrascada para o Lincoln Gordon no, nos jardins do que ele considerava Palácio da Reitoria. Isso é muito interessante, né? Esse conluio. E aí eu acho que é importante perceber que é também uma das grandes conquistas desses movimentos, desses momentos presentes, foi a retirada do nome do Ferreira Lima. E isso que você comentou há pouco, né? E isso não foi algo fácil, foi uma luta, teve que ter uma organização, né, forte, uma presença muito forte dos próprios estudantes, diante de toda a documentação que a comissão levantou, né, e que foi publicada, que era, mesmo assim, a Fiesc estava lá, né, nessas reuniões do Conselho Universitário que discutiu a retirada do nome, né, representante da Fiesc estava presente, né, no sentido de tentar segurar isso. E, e o entendimento de que aquilo era um direito da família. Então, isso que a gente comenta, né? Assim,
como que o público, né, é, é tido como privado, pertence a, como assim, né? Pertence à família. Então, isso atravessa seguramente, isso é representativo do que ocorre no âmbito da construção do Estado, e não só do Estado, né? Do país, né? Me refiro ao Estado, que é onde a gente tem trabalhado um pouco mais. Enfim, Marli, deixa eu te pedir uma sugestão. Para quem está escutando a gente nesse momento e quer se aprofundar um pouco, enfim, na compreensão do Estado, da dinâmica do poder político aqui nessa região, você recomenda algum estudo, alguma obra, algum autor? Claro, você já foi recomendando várias opções, inclusive a gente está anotando opções futuras de convidados, mas há alguma sugestão a mais nesse sentido de poder compreender melhor as dinâmicas do Estado, do poder político, seja no começo do século XX, seja no contexto ditatorial ou mesmo mais contemporâneo, que você recomendaria para pensar? olha, assim, uma obra específica eu não teria. Tem várias no âmbito mais abrangente, né? Daqui eu acho que, mas me ocorre sempre que eu acho que para alguém que quer pesquisar, saber um pouco mais sobre isso, eu acho que precisa dar uma olhada no que tem de produção nos programas de pós-graduação no campo da história, no campo das ciências sociais, do direito, né? E tem muita coisa. Na época em que eu fiz esse meu trabalho, né, que foi no início dos anos 90 que eu concluí, eu utilizei muito, muito, muito dissertações, teses, muito material. Agora imagina de lá para cá, né? O que deve ter de produção disponível, né? De artigos. Então, assim, como eu não estou na ativa, eu não tenho mais acompanhado isso, mas o pouco que eu consigo perceber pelo trabalho ali do próprio professor lá no núcleo de economia de Santa Catarina, né, ele fala de produções assim. Então, sabe, é isso. E É um bom convidado para chamar daqui a pouco. e imagino também que deva é, ter esse aqui, né, esse livro aqui, Posso pegar aqui para por, mostrar para a câmera? por favor. Júlia, corta aí. Ó, Guerra do Contestado Ilustrada. Essa daqui é a versão que tem os Os desenhos 78 desenhos do Assis. desses. Então, é, é uma leitura, Não sei se vai pegar, mas né? pode falar. Não, é uma leitura, digamos, mais breve, né? E que te coloca a par do ocorrido, e de uma forma muito muito interessante, assim, né? A partir dos desenhos dele, eu me senti honrada em fazer uma explicação para cada um dos desenhos que o Assis fez. Os desenhos, eles são. Como que eles surgiram? Com base no que essas ilustrações dele? É interessante. eh, ele produziu um painel em 85, um grande painel sobre a Guerra do Contestado. Ele concluiu em 85, e esse grande painel maravilhoso ficou durante bastante tempo exposto numa parede do terminal rodoviário Rita Maria, aqui na capital, né? E aí depois ele foi levado para o Museu do Contestado em Caçador. Ele está lá. E aí isso aqui foram os estudos que o Assis fez para produzir o painel. Ó, aqui, inclusive, tem trechos desse painel. Isso aqui É quase como se fossem os esboços do painel? Algo é, assim? é um estudo, Uhum. né? Em 78,
E aí, eu cito isso aqui, eu falo isso na introdução, é que eu lancei o livro, a primeira edição, em 84, né? 84, eu lembro que num dado momento eu recebi um telefonema, eu estava lá em São Paulo, inclusive, recebi um telefonema do Assis, falando sobre Contestado. Eu fiquei bem assim, tocada, né? Porque, puxa, eu fiquei. E aí, depois eu percebo, ao ser convidada pelas filhas dele para fazer a, a escrita de cada desenho, a apresentação de cada desenho, eu vou notando que tudo indica que ele leu o meu trabalho, pela forma como ele faz a cronologia, o desenrolar do conflito. Ele estudou muito, ele leu muito, mas ele leu, tudo indica que ele leu também o livro que tinha recém saído, né? Então, enfim. Recomendação de livros, então, Guerra do Contestado, versão ilustrada, né? Guerra do Contestado ilustrada, que é esse livro que a gente está comentando agora, né? Que tem as ilustrações com, vai tendo descrições pontuais, né? Cada página basicamente é isso, né? Uhum. E tem a versão mais atual que é a quinta edição, né? A quinta versão, não é? Essa é a quinta edição. Na verdade, ela mantém, não é uma quinta versão, ela mantém desde o texto de 84. A única coisa é que ela ganhou uma certa repaginada em algumas expressões, Uhum. né? Eh, em algumas palavras, mas sem alterar nada do conteúdo propriamente. Então, eu gosto muito dessa capa, acho essa capa muito bonita. Essa Da onde que é essa ilustração? é um desenho de uma artista plástica, de uma catarinense, que depois eu me dei conta de que eu as nossas famílias foram vizinhas, aqui em Campinas, quando os meus pais vieram morar aqui em Campinas, São José. A família dela, os pais dela moraram na mesma quadra que os meus pais estavam morando. Não sabia, depois é que fui, essas coisas, né? Coincidências Essas boas. coincidências, assim, o mundo é pequeno, né? Marli, das perguntas que eu tinha anotado, eu acho que boa parte delas, das dúvidas você me sanou. Só que ao mesmo tempo você abriu outras dúvidas agora, né? Que Então, bom, mais interesses que bom. para outras conversas. Eu não sei se eu deixei passar algo. Júlia, tá acompanhando aí. Deixei passar algo? Deixei passar algo, Marli. Você que é especialista, né? Então, se eu deixei passar algo de questões, é você que vai ser a É cobrada. que a gente falou sobre tantas coisas que eu tenho certeza que depois, quando eu chegar em Amanhã casa, depois a gente eu vai começo lembrar, assim, putz, esquecemos mas isso. olha, porque, por exemplo, agora que eu botei o olho aqui, ó, essa do MST, né? Como o MST é um dos movimentos mais aguerridos, mais importantes existentes neste país, né? Ele surgiu aqui do inicialmente, né, aqui na região do oeste catarinense, assim, Pois é. na área do Paraná, nos anos. Ele foi criado nos anos 80, né, e tem a ver com a luta dos caboclos. Eu acho que o MST herdou, né, a luta cabocla pela terra. Você sabe que, vou aproveitar então, já que você mencionou o assunto, a gente vai fazer um episódio em breve, muito em breve, vai ter um episódio sobre o MST, inclusive porque agora a gente entra em abril, que é o mês de lutas, né, para o movimento. Vou aproveitar e colocar essa questão. Não só eu vou colocar questões, agora eu vou aproveitar e vou conectar uma entrevista na outra. Eu vou falar na próxima entrevista, quando a gente tratar do assunto, vou mencionar a nossa conversa e vou perguntar qual que é a herança da Guerra do Contestado no movimento. Será que é uma boa pergunta? Então, Vou colocar essa questão. é, se as pessoas têm conhecimento, né?
os teus interlocutores têm conhecimento de como que se desenvolveu a guerra, eles terão essa resposta, né? Mas é interessante você provocá-los, né? É Acho como a que gente vai conversar com uma dirigente do movimento, certamente deve ter uma noção de qual que são os elementos ideológicos, políticos, de inspiração, né? Então, vai ser interessante, vou colocar essa questão, queria saber. Marli, deixei alguma coisa? Quer dar algum recado, alguma é, mensagem? então é que tem eu vou me sentir liberada para ler pelo que você tem ali atrás, né? De vários livros do Gramsci, vários. É que o momento que a gente está vivendo é um momento bem difícil, bem assim. Eu vi várias falas tuas assim de finalização, assim de eu quero viver, eu quero, né? Eu tô eu quero uma outra realidade que diferente dessa que está aí, né? A gente não fala o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Eu acho particularmente fascinante a gente estar vivendo neste momento também. É, é bastante difícil, é perigoso, né? Mas é também um momento em que está posto claramente que a história é produto do trabalho humano. A, a, o jogo político internacional, inclusive, está sendo mexido, né? Mexido em profundidade. E nós temos que responder, nós brasileiros, né? Este ano agora que vamos passar, estamos passando, né? A gente vai ter que deixar isso claro. Nós temos que construir um projeto de soberania. Nós temos que construir o que eu gosto de falar, Brasil com S, e não o Brasil com Z desde o grupo Farquhar, sabe? O Brasil com S, o Brasil soberano, que tem a ver com a presença das universidades públicas, né? Que tem a ver com a luta do estudantado, do, que volte, que recupere o movimento estudantil, essa energia. Né? É, a gente está passando por uma grande crise, não é? Assim, uma grande crise, e que mostrando que as placas tectônicas estão sendo mexidas. Por mais que se queira mostrar esse estado arrumadinho, tal, tal, não sei o quê, não é nada disso. Né? Aí eu gosto dessa frase aqui do Gramsci, talvez você já tenha lido, né? A crise, eu vou citar literalmente, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pôde ou pode nascer. Nesse interregno, que é o que a gente está vivendo, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. É isso, né? Então, eu acho que a gente não sei se pessoalmente, sobretudo eu, já tenho bem mais idade, verei pessoalmente mudanças, né? Mas a gente está diante do dilema, né? Socialismo ou barbárie. É muito bom porque essa frase do Gramsci dá também um elemento de esperança, né? A gente Claro. sempre fala do Gramsci como, lembrando aquela citação do pessimismo da realidade, mas do otimismo da inteligência, da esperança, né? É, e essa frase, de alguma forma, também trata um pouco disso, né? Porque, bom, então se a gente está nesse meio termo, digamos assim, que o morto está morrendo, mas não tem um novo para nascer, então que nos coloquemos a serviço da construção desse novo Do mundo, novo, justamente, né? Porque, exatamente. né, para
Então, porque a história, né, é produto do trabalho humano, né? A história, E eu acho a que, realidade. de alguma forma, para um balanço da conversa, pensar. Sempre quando a gente pensa a história é muito fascinante, inclusive, porque vê como as coisas não são eternas, muito pelo contrário, elas são muito móveis, elas oscilam muito, ainda como diria Lenin, há alguns séculos em que parece que ocorre e nada acontece, né? Mas ele complementa a frase dizendo, mas também há alguns dias que ocorrem que parece que séculos ocorreram, né? Uhum, Então, quando a gente estuda a história, especialmente pensando agora o caso catarinense, vê como esse dinamismo faz parte, né? Para o nosso tempo de vida, talvez isso não fique tão claro, porque, claro, se você viveu ali 30, 50, 70 anos, é possível que tu não tenha visto tantas mudanças no teu tempo de vida, mas se tu olha o tempo histórico um pouco maior, você vê como, na verdade, é uma questão de quase de sorte, você poder estar vivendo na tua vida pessoal também um momento de ruptura histórica, né? Mas isso se constrói exatamente, né? E é um chamado para que todo mundo que nos acompanha, para nos escuta, que nos escuta, que faça também desse processo de aprendizado não só um processo passivo, né? Mas justamente um processo ativo de mudança. Algo que inclusive o Gramsci incentivava muito, né? Não sejamos só seres passivos, né? Mas trabalhemos num processo em que todos se tornem ativos, né? A ideia é uhum, de que todos são filósofos em última instância, né? Então, conclamo, em encerramento ao programa, em homenagem a todos da Guerra do Contestado, que a gente não deixe a nossa história morrer, a nossa história de resistência e de luta, porque mesmo que seja com paus e pedras, a gente é capaz de lutar e de mudar alguma coisa na história, né? Então, acho que o exemplo do Contestado nos sirva também de exemplo de luta nesse sentido, né? Um conflito contra empresa multinacional, contra o imperialismo, contra o capitalismo nacional e estrangeiro, em conluio com o Estado Nacional, com o Exército, com as forças repressivas, mas se colocou em frente da forma que dava, da forma que foi possível se auto-organizar, e com duras perdas, né? Então, que a gente não deixe essa história morrer, inclusive porque a gente precisa aprender, não só com as vitórias, mas também com as derrotas, né? Então, todos os processos para a gente de luta, sejam os resultados quais for, tem algo para nos ensinar, né? Então, acho que isso sirva de valor, claro, para a gente continuar avançando, né? O convite para a leitura, por exemplo, é desses movimentos. Inclusive, quem sabe é possível que pela EFOP talvez a gente possa fazer alguma discussão. A gente tem uma escola de formação política, talvez, quem sabe, surja o interesse dentro do grupo para quem sabe fazer uma leitura, uma discussão um pouco mais aprofundada, porque não um grupo de estudos, um grupo de leitura sobre este livro aqui. Mas é isso. Fica então o convite para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pela participação de todos. Marli, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente possa te receber mais algumas vezes daqui para frente e também receber alguns dos convidados que você sugeriu, né? Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. obrigada, obrigada.